Eu já dizia que o PCC e o Comando Vermelho iam se tornar um grupo terrorista, e também, vou até já adiantar, já tenho dito isso, o PT é o próximo. Provavelmente em 2027 vai ser também considerado um grupo narcoterrorista. O caos começou em Brasília depois que Marcos Duval colocou Marco Rubio no centro de uma acusação política que atinge diretamente o PT e joga a esquerda no debate mais pesado da segurança continental. O senador afirmou que, após conversar com Rubio, o PT poderia ser tratado no futuro como grupo narcoterrorista por causa de informações ligadas ao regime de Nicolás Maduro e ao narcotráfico. Ainda não existe ato oficial contra o partido, mas a fala caiu como bomba, porque veio logo depois de os Estados Unidos enquadrarem PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. É aí que o problema cresce. Lula reagiu contra Washington, Davi Alcolumbre virou alvo de acusação milionária em proposta de delação de Daniel Vorcaro. Gilmar Mendes ameaçou barrar decisões do Congresso sem fonte de custeio, nada disso aparece isolado. É Brasília sendo pressionada por dentro, pela delação, pelo Supremo, pelo Senado e ao mesmo tempo por fora, pela nova postura dos Estados Unidos contra facções. O que Rubio abriu contra o crime pode alcançar a política brasileira. Por que Duval colocou o PT nessa mira? Como a esquerda vai reagir quando a cobrança vier de Washington, do Congresso e dos tribunais estrangeiros? Já vou te contar tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo direto e sem enrolação, considere se inscrever porque aqui tem vídeo assim todo dia. Marcos Duval falou como quem tenta antecipar o próximo movimento de Washington. O senador disse que Marco Rubio e o governo Trump estão decididos a endurecer contra o avanço do crime organizado na América do Sul. A base concreta dessa virada já existe. Rubio apresentou as facções como ameaça à segurança dos americanos e citou a atuação delas além das fronteiras brasileiras. Por isso a fala sobre o PT pesa tanto. Segundo Duval, informações atribuídas ao entorno de Maduro e a redes do narcotráfico poderiam criar uma situação em que o partido fosse tratado, no futuro, sob esse mesmo guarda-chuva de narcoterrorismo. Não há decisão oficial contra o PT, mas a simples associação do partido a esse debate já provoca estrago. Lula entrou nessa crise em posição desconfortável. Quando os Estados Unidos anunciaram a classificação de PCC e Comando Vermelho, o presidente reclamou de interferência e disse que o Brasil não aceitaria ser tratado como nação subalterna. Enquanto Flávio apareceu como quem pediu ação dura contra o crime, Lula ficou com a imagem de quem reclamou do remédio aplicado por Washington. O G7 ampliou a sensação de desgaste de Lula. A reunião na França entre 15 e 17 de junho deveria ser usada pelo governo como vitrine internacional. Só que integrantes do próprio governo já admitiram que um encontro bilateral entre Lula e Trump é pouco provável. Márcio Elias Rosa disse que acha que não vai acontecer e Sidônio Palmeira afirmou que não há nada marcado. O Planalto ainda tenta manter a esperança de uma conversa informal, mas a comparação pesa. Flávio conseguiu chegar ao Salão Oval. Lula tenta espaço no corredor do G7 enquanto sua equipe negocia tarifas com o representante comercial dos Estados Unidos. Enquanto a diplomacia trava, a crise interna avança. Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, voltou ao noticiário com uma proposta de delação que cita Davi Alcolumbre. Segundo a revista Veja, a proposta menciona uma acusação de 30 milhões de dólares, cerca de 153,5 milhões de reais, em favor do presidente do Senado. Alcolumbre negou tudo, chamou a acusação de falsa e prometeu levar o caso à justiça. Mesmo assim, o dano político já está feito. O presidente do Senado entrou numa história que envolve banco, delação, conta no exterior e suspeita de favor político. A mesma frente também colocou o PT da Bahia no radar. As informações publicadas apontam que Vorcaro teria relatos sobre negócios do Banco Master com estruturas ligadas ao petismo baiano. A Polícia Federal rejeitou a segunda proposta de colaboração, enquanto a Procuradoria-Geral da República ainda aparecia na mesa de negociação. Essa divisão criou uma guerra fria dentro da investigação. Investigadores cobram provas mais sólidas. A defesa tenta mostrar que há material capaz de atingir gente grande. O resultado é pressão sobre o Senado, sobre o PT e sobre o próprio Supremo, já que o caso tramita sob responsabilidade de André Mendonça. Gilmar Mendes adicionou outro foco de tensão.
O ministro avisou que o STF pode barrar medidas aprovadas pelo Congresso quando houver aumento de gastos sem indicação de fonte de custeio. Para a direita, o incômodo é evidente. Quando o legislativo se move contra o interesse do governo Lula, a caneta do Supremo aparece como freio. A fala de Marcos Duval ganhou força justamente porque caiu nesse ambiente. Rubio já tinha colocado facções brasileiras em outro patamar. Lula já tinha reagido mal. Flávio já tinha capitalizado o acesso a Trump. O G7 já aparecia como constrangimento para o Planalto. Vorcaro já pressionava Alcolumbre e o PT da Bahia. Gilmar já colocava o STF em rota de choque com o Congresso. Zambelli já usava a Itália como vitrine contra Moraes. Com tudo isso junto, a ideia de que Washington pode ampliar sua pressão contra redes políticas próximas do narcotráfico deixou de soar como fala solta e passou a ser lida como alerta. O PT tenta reduzir o assunto a exagero de adversário, mas o custo de imagem já está posto. Um partido que governa o Brasil não quer seu nome associado a narcoterrorismo nem em hipótese política. Ainda mais quando a acusação aparece conectada a Maduro, a facções e a postura dos Estados Unidos contra o crime organizado. A esquerda sabe que esse debate pega forte porque segurança pública é dor real do brasileiro comum. Quem vive com medo do crime não quer discurso bonito sobre soberania. Quer facção cercada, dinheiro rastreado e operador protegido sendo exposto. Lula também sabe que essa pauta pode virar problema eleitoral. Ao reclamar de Rubio, o presidente tentou falar para sua base, mas a direita conseguiu transformar a reação em pergunta simples. Por que tanto incômodo quando Washington mira PCC e Comando Vermelho? O cidadão não quer saber se a medida irrita o Itamaraty. Ele quer saber quem está enfrentando o crime e quem está reclamando do enfrentamento. Davi Alcolumbre passa a ser outro teste de Brasília. Blindagem neste momento só reforça a imagem de que o sistema protege os seus enquanto exige sacrifício do cidadão comum. A direita brasileira enxerga uma janela rara. Trump voltou ao centro da relação com o Brasil. Rubio endureceu contra facções. Flávio abriu canal em Washington. A Itália freou o pedido contra Zambelli. O STF passou a ser questionado fora das fronteiras. O governo Lula tenta se defender em muitas frentes ao mesmo tempo. O alerta de Duval sobre o PT pode não ser uma decisão oficial, mas já cumpre papel político. Obriga a esquerda a explicar suas relações, seus aliados e sua reação quando o crime organizado passa a ser tratado como ameaça internacional. Eu sou Milson Alves, internacionalista, e meu propósito é te manter bem informado com a verdade todos os dias. Os links das notícias estão na descrição do vídeo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.